Bom dia. Hoje nos propomos em falar sobre as normas APAS. Essas normas são as que nos orientam na elaboração dos nossos trabalhos acadêmicos. Tanto esses trabalhos podem ser curriculares, tanto como de conclusão de curso, ou projetos de pesquisa, ou mesmo artigos acadêmicos, entre outros, que nós como universidade temos seguido. Nós vamos tentar ilustrar né, e explicar em poucas palavras sobre este manual. Reparem que este manual já está a ser utilizado por um tempo. É evidente que já na internet é possível encontrar, né, a 7ª edição, mas até então nós como universidade temos a 6ª edição e que estamos a utilizar. Portanto, as citações e paráfrases, tanto estas são de tremenda importância para os nossos trabalhos, no sentido de evitarmos aquilo que são as cópias sem chamar a atenção os autores que nos ajudam, ou seja, os autores sim que nos ajudam na dar a consistência sobre a informação que nós estamos a tentar trazer. Significa que citar consiste em colocar as palavras do autor tal e o qual no nosso texto, né? Este conceito refere da citação, por exemplo, diretas. Existe outro conceito a seguir que é de parafrasear. Este acontece quando nós procuramos interpretar com as nossas palavras. Então, quando nós interpretamos com as nossas palavras a informação contida no livro, significa que nós estamos a fazer a citação indireta. O que quer dizer? Tem a citação direta, tem a citação indireta e temos a citação de citação. Só que a citação de citação, esta às vezes pode ganhar características da citação direta ou mesmo pode ganhar características da citação indireta. A diferença é que esta acontece quando nós nos deparamos, não é, dentro do livro uma citação, porque é evidente que todos os livros, não é, muitas vezes estes são elaborados com a base também de algumas consultas, pesquisas bibliográficas, isso para dar a sustentabilidade daquilo que está sendo dito. Portanto, na citação direta, nós podemos encontrar a citação direta curta, a citação direta longa. A citação direta curta tem menos de 40 palavras, não é? Esta é escrita em texto normal, não é? Apresenta aspas, e no final tem a numeração da página, não é? Quando são 3 a 5 autores e sempre aparecem dentro do texto, deve escrever-se como refere o modo 3. A seguir tem o modelo 3, que é este aqui, não é? E depois, quando estão dentro dos parênteses, coloca-se o I comercial, não é? Antes do último apelido, como refere o modo 2, que é este aqui, veja, não é? Temos estes autores e depois temos o I comercial, veja, tudo aqui está dentro de parênteses. Quando os autores não são sujeitos da frase, coloca-se a vírgula depois do ano, como refere o modo 1, que é este aqui. Veja, quando os autores não são sujeitos por causa desta palavra aqui, que conecta, por exemplo, essa citação poderia estar no meio de parágrafos que de alguma forma nós escrevemos e pretendemos sustentar. E esses parágrafos todos estariam de alguma forma a falar sobre o aprendizado, o processo de aprendizagem. Tanto se é a aprendizagem, nós comentamos, trouxemos alguma informação lá em cima e depois mais tarde achamos necessidade de chamar uma citação. Daí que, por isso que temos posto esse segundo. Ou mesmo pode, de alguma forma, este
este trecho citado ser inicial, mas se é inicial, logo a seguir precisamos trazer uma informação interpretativa sobre esta citação. Porque a citação vem sempre para sustentar aquilo que nós estamos a tentar deixar ficar como informação, não é? Para dar o grau de cientificidade, não só para evitar situações de cópia. Este é o modelo 1. Portanto, como podes ver este modelo, e esse modelo tem que ser seguido taxativamente. Tu não morres ou nem podes desaparecer quando, por exemplo, for a seguir taxativamente esses passos. Portanto, nós recomendamos, ao elaborar o seu trabalho, tenha um manual presente para ver como que nós podemos seguir, né, as recomendações que estão lá no manual. Veja, tem o primeiro autor, o segundo autor, depois o terceiro autor, sempre separado pela vírgula, né? E nós nos apegamos pelos apelidos, e o que separa os três autores ao último é esse I, não é? Depois, dentro de parênteses, temos colocado sempre o ano da publicação, vírgula, e de seguida, dentro de aspas, colocamos a informação que achamos que é importante, né? E depois fechamos, e por último, a paginação, né? Lembre-se, a paginação, nós colocamos o P normal, né? E abreviamos, e depois fechamos parênteses, né? E temos este ponto que fecha a nossa citação. Este é um modelo, veja que torcemos assim, porque tem essa denominação, aliás, de citação curta, pelo facto de apresentar, né, menos de 40 palavras, né, e está dentro do texto. Normal, justificado. O segundo modelo, veja, os autores estão dentro de parênteses, tanto como a paginação e o ano. Tanto quando é assim, nós transcrevemos literalmente como está no livro, dentro de aspa, né? E depois, por fim, colocamos esta citação. Agora, tem uma particularidade, tem este I comercial. Este I comercial, aparece quando, não é, colocamos esses autores, não é, dentro de parênteses. E se colocamos dentro de parênteses, significa que este geralmente aparece sempre no fim, como está aqui este modelo. Veja no modelo 3, quando, por exemplo, este modelo aqui, quando, por exemplo, os autores não são sujeitos, não tem aquela expressão segundo ou afirma, de acordo, não tem aqui no início, naturalmente colocamos né, desta maneira, né? E depois segue-se os passos normais, o I é normal para a sua separação, e depois colocamos a informação toda dentro de aspas, aí termina sempre com a paginação. Portanto, é este modelo que nós temos seguido quando se trata de citação curta. Portanto, na citação longa tem mais ou menos estes caracteres. A citação longa tem mais de 40 palavras e é separada do texto com 2 pontos. Veja, 40 palavras, mais de 40 palavras, separado do texto com 2 pontos, não é? 2 pontos, mais de 40 palavras, não é? 40 palavras, né? Assim, veja, mais de 40, é só selecionar, veja se são mais de 40 palavras digitado por si, né? Depois tem esses 2 pontos que estão aqui, estes 2 pontos, né? Depois, à esquerda, vamos tabular uma ou duas vezes, aqui, tabulamos uma ou duas vezes, não é? E depois temos, mantemos as margens normais à direita, o espaço simples, não é? Daqui, esse espaçamento é simples, ou 1
1, esse espaçamento de 1, este simples refere-se a 1. Depois, letra de tamanho, estas letras devem ter tamanho 11, já que o texto normal está no tamanho 12. O texto normal, não é tamanho 12. Esta é diferente da citação, por exemplo, da citação curta, porque a citação curta não diminuímos o tamanho de letra, é de 12, como o texto normal. Ao passo que da citação longa, esta diminuímos o tamanho de letra, o espaçamento, tabulamos, depois, isso porque são mais de 40 palavras. Tanto quando, por exemplo, os autores no início não são sujeito e a página no fim, veja como acontece, tem este segundo, essa palavra indica que esses autores, não é? Aliás, começamos sempre a ler essa expressão que conecta de um texto ao outro, não é? Que dá ênfase aos autores. Portanto, naturalmente, estes não são sujeitos. Portanto, daí que são separados por este I normal e dentro de parênteses, vírgula, referem-se ao ensino, veja, 2 pontos, depois, por último, a paginação. Quando, por exemplo, colocamos todos os autores dentro de parênteses, temos o I comercial, não é? Aí sempre tabulamos da esquerda à direita e pronto, tem esses caracteres todos a serem apresentados, segue os passos normais. Aqui quando, por exemplo, autores no início como sujeito, portanto começamos a ler de imediato os autores, depois separamos com I normal, refere-se, 2 pontos e termina sempre com a pontuação, lembrando que é preciso tabular 1 ou 2 vezes. Então, se for assim, tem que uniformizar no seu trabalho. Depois, veja só, na explicação teórica inicial, nós dizíamos que tem a citação de citação. Tanto o modelo é este, não é? Veja, tem, por exemplo, este autor é o dono desta informação que está sendo aqui referenciada. Esta informação, quem é o dono desta informação é Maranon. Portanto, foi, de facto, elaborou o seu trabalho e o seu livro em 2008, por isso que ele está sendo citado por este autor aqui, portanto, que publica o seu livro em 2015. Veja, essa sequência lógica é preciso ser obedecida. Então, a citação de citação acontece quando nós nos deparamos com uma citação que está dentro de um livro de um determinado autor, ou seja, quando um determinado autor faz referência a um outro autor num livro. Daí que usa a necessidade de fazer a citação de citação. Essa citação de citação pode ganhar caráter de citação curta, direta longa, tanto como a citação de citação. Tanto por isso que, de alguma forma, há alguns manuais de normas APAs não trazem essa citação de citação como o terceiro tipo de citação. Mas esta acontece, de facto, quando nós nos deparamos com uma citação que está dentro do livro. Agora, citação indireta ou paráfrase. A paráfrase consiste em utilizar o pensamento do autor escrito com palavras nossas. Esta aqui é a importância das normas APA, ou seja, as normas APAs recomendam muito o uso desta citação indireta. Isto porque obriga-nos a fazermos leituras e depois interpretarmos, não fugir muito do que o autor está a tentar deixar ficar. Mostrar que nós percebemos. Daí que ganha estas características. Portanto, é diferente daquelas outras citações acima, porque esta não é acompanhada pela paginação, ao passo que aqueles outros diretas são acompanhados pela paginação. Portanto, Paranhampoce, por exemplo, 2016, dentro de parêntese, vírgula. Então, esta informação que está sendo referenciada aqui, portanto, esta ou seja, não vamos encontrar no livro tal qual como está, né? Por isso que não podemos trazer a paginação. São reflexões entendidas pelo pesquisador. Portanto, esta também pode ganhar este modelo aqui, Lembre-se que o tamanho de letra é normal,
ou seja, é de 12, espaçamento espaçamento de 1.5, como um texto normal, portanto, né? E depois tem estes caracteres todos, modelo 1, tanto como o modelo 3, como assim, por exemplo, estes exemplos, né? Tanto como este, por exemplo, que tem 3 autores de livros diferentes, tanto a citação indiretas permite que de alguma forma a gente leia 3, 4, 5 livros e interprete como a gente perceba, e daí que trouxemos as citações desta maneira, né? O primeiro autor do primeiro livro, né, que achamos que ele é importante, depois o segundo autor, né, depois o terceiro autor, né, e depois a informação que nós procuramos interpretar. E estes também podem ser apresentados no fim, como este modelo que está aqui, tanto os passos são estes. Quando, por exemplo, as obras de 3 a 5 autores, como são apresentados? São apresentados dessa maneira, né? Assim, né? Não é? Desta maneira, ou mesmo podemos colocar essa expressão latina, que é et al., que aqui diz-nos que é e outros autores, para não ter que, por exemplo, trazer muitos autores na sua citação. Entanto, naturalmente, nós colocamos a expressão latina, não é? Agora, eu peço que a todos para usarem as normas APAS, no sentido de sustentarem os vossos trabalhos, né? Por exemplo, quando for documentos legislativos, né? Segue-se esse modelo. Está aqui, né? Tanto este modelo também segue tanto como aquelas citações iniciais que nós explicamos, diretas, as indiretas, tanto como citação de citação, podemos seguir esses modelos que estão aqui, né? Tenho aqui o artigo 14 da lei número 46, estabelece aqui, né? Tanto o formato é este. Portanto, nós podemos seguir. Portanto, aqui encontramos muitos modelos a serem seguidos, né? Tanto como as orientações para a elaboração de referência bibliográfica, né? Estão aqui. Por exemplo, este exemplo aqui é o livro de Azevedo, né? Nós primeiro identificamos o apelido, a inicial em maiúsculo, e depois separado neste caso a vírgula, depois o nome próprio, abreviado, dentro de parênteses o ano de publicação, ponto, depois o título do livro em itálico, depois temos a edição dentro de parênteses, ponto, a cidade, depois o país, né? Entre a cidade e o país é separado do ponto, 2 pontos depois do país, depois sempre termina com a editora, Veja, o segundo modelo segue a mesma sequência, não é? E eu mesmo, como quando, por exemplo, tiver 2 a 7 autores, então veja como funciona. Primeiro autor, vírgula, depois nome próprio, abreviamos, vírgula, segue-se o outro autor, nome próprio, vírgula, e depois é separado por I comercial. E temos isto. Portanto, o título do livro, a edição, depois temos a cidade, depois o país, né, separado por uma vírgula, 2 pontos, depois a editora. Portanto, tanto como os livros coletivos, então vamos encontrar aqui os modelos, entre outros. Portanto, convidamos a todos para utilizarem este manual no sentido de garantir o grau de cientificidade aos vossos trabalhos, não entrar neste caso na situação
de plágio. Por exemplo, se for a possibilidade de uso da internet, portanto, colocamos como temos feito a referência normal, o nome do autor. Lembre-se, é sempre bom pegar artigos acreditados, não é? Em PDF. Portanto, lá tem autores, e se não tiver autores ou em processo de publicação, também tem alguns modelos lá de citação e de referência bibliográfica lá em cima, é só seguir. Portanto, coloca-se normalmente, não é, a referência bibliográfica, não é, e diga quando que foi recuperado e qual é o site apresentado. Isso tudo nós podemos aproveitar quando, por exemplo, veja, isso aproveitamos aqui, não é? Esse rolo aqui de internet, nós podemos copiar e depois colar para identificarmos onde que nós retiramos a informação que está sendo referenciada. Portanto, colegas, estão bem-vindos na universidade e sigam as normas APAS para darem um grau de cientificidade aos vossos trabalhos. Mas não disse, muito obrigado, até o próximo encontro.